Olá, aqui quem fala é Roberto Rie, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do movimento Economia Pro Gente. O tema da dívida pública será cada vez mais debatido. Já discutimos em um programa passado aspectos da política monetária e hoje vamos focar na discussão fiscal. Para tanto, convidamos Fábio Henrique Bitts Terra, pós-doutor em Economia, professor da Universidade Federal do ABC e também da Universidade Federal de Uberlândia, em pós-graduação, e presidente da Associação Keynesiana Brasileira. É um prazer estar aqui com o Fábio, esse grande economista da jovem geração brasileira. Eu tive orgulho também de ser colega, né, além de seguidor de diversas formas. Obrigado por estar aqui conosco, Fábio. Obrigado, Robert. Obrigado pelo convite. A gente sempre se encontra normalmente 1 ou 2 vezes por ano, normalmente nos encontros de economia, sobretudo de economia política. Esse ano, em função da pandemia, a gente não se encontrou, então ótimo te ver, ainda que seja por aqui, online, virtual, a gente tem que ficar em casa. E parabéns por essa imensa iniciativa, super frutífera e necessária do Outra Economia. A gente precisa descomplicar o economês com certeza. Muito obrigado, Fábio. Uma honra estar aqui contigo. Bom, a crise provocada pela pandemia reduzirá a receita fiscal em todos os níveis e elevará os gastos públicos, seja para a proteção social, seja para equipar o sistema de saúde, seja para ativar a economia. A fase à frente será, portanto, de déficit fiscal prolongado e elevação do endividamento. Já tem aparecido algumas manchetes com relação a isso, né, na mídia de forma geral, a elevação que vai ocorrer, por exemplo, da dívida pública em torno de 17 trilhões nos países de forma geral, né? Bom, no debate brasileiro, essa questão é bastante poluída já há alguns anos e nesse tema da dívida pública não é diferente, né? O governo agora está propondo vender reservas internacionais para se financiar e buscar empréstimo externo, inclusive de 4 bilhões para o pagamento de auxílio emergencial. Então, a primeira questão que precisamos separar é a diferença entre dívida interna, né, do governo e a dívida externa, que tem um aspecto público e tem um aspecto privado, né? Então, assim, Fábio, esclarece aqui para nós essas questões e quanto representa cada uma delas. Existe um problema de endividamento no Brasil hoje? O Brasil é um país endividado? Legal, Robert. Vamos lá, vamos desmistificar isso daí. Então, basicamente é o seguinte, toda vez que o governo, tá, emite um título de dívida pública, isto é, ele vai atrás de credores que emprestam para ele pode tomar recurso em reais, o que configura dívida interna, tá? Independente se quem está emprestando para o governo for um estrangeiro ou for um nacional, se ele está emprestando em reais, a dívida é interna. E tem a dívida externa, que é a dívida que a gente chama em moeda não soberana. Vamos descomplicar. O Brasil é uma soberania, a moeda soberana do Brasil é o real. Se a gente se endividar em uma moeda que não é o real, é dívida externa ou dívida não soberana. Eu vou trazer os termos mais complicados, mas só para desmistificá-los aqui. Então, toda vez que a gente se endivida em uma moeda que não é nossa, por exemplo, o dólar, por exemplo, o euro, por exemplo, o ien japonês, a gente tem uma dívida externa. Tá? Então, a dívida externa, tá? Vamos pegar só ela para conversar um pouco sobre esse empréstimo que o governo tomou alguns dias atrás. A dívida externa ela tem 2 caras, né? Ela pode ser uma dívida do governo, que é uma dívida pública externa, que hoje em dia está em torno de 90 bilhões de dólares. Tá? Então, assim, é uma dívida muito baixa, não representa qualquer problema, porque a gente tem reservas internacionais em torno de 320 bilhões de dólares hoje, tá? E a gente tem uma faceta da dívida externa que são agentes privados, financeiros, não financeiros, ou seja, bancos e outras instituições financeiras. Quando a gente fala não financeiros, são normalmente grandes corporações, grandes empresas, e a gente pode ter, inclusive, famílias e outras instituições tomando crédito no exterior. Essa dívida, contudo, ela é privada, ela não é problema, em última instância, da União. Tá? Ela é um problema de quem, no setor privado, foi lá fora buscar
recursos. A dívida externa total do Brasil hoje está em torno de 700 bilhões de dólares. Tá? Então, é um montante aí mais preocupante um pouco, não na parte específica da dívida pública externa, porque a nossa dívida pública externa, nós economistas, Rob, a gente está muito acostumado com os termos muito diferentes, né? Mas o Brasil tem uma dívida externa pública negativa. O que é isso? A gente tem muito mais direitos, ou seja, ativos em moeda estrangeira, do que obrigações em termos do setor público em moeda estrangeira. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, 320 bilhões de reservas internacionais que a União tem, que estão lá no Banco Central do Brasil, que é parte da União, e a gente tira a dívida externa pública, tá? A gente tem um resultado positivo no final das contas. Tá? É como se a gente tivesse um contingente de poupança que é muito maior do que as obrigações no setor público com relação ao resto do mundo. Mas no setor privado, não. Aí a gente tem um endividamento puro, ou seja, a gente deve, tá, no setor privado para o resto do mundo mais do que a gente, aqui do Brasil, empresta para o resto do mundo. Tá? Muito bem, né? Você explanou muito bem essas questões, né? Que tem muita confusão que falam sobre isso, né? De fato, o Brasil não tem, o setor público não tem um problema hoje de endividamento do setor externo, né? É só para complementar aqui algumas questões do endividamento interno, que em reais, o pessoal falava geralmente, o Brasil trocou a dívida externa pela dívida interna, né? Mas isso é uma coisa boa nesse momento, por exemplo, né? Que a elevação da taxa de câmbio está crescendo, a taxa de câmbio, isso ia aumentar muito o nosso endividamento. Mas de toda forma tem um grupo, uma grande preocupação com a dívida brasileira, né? Sim. Então, o que a gente tem que analisar, Fábio, com relação ao nível de endividamento? Quais são as variáveis que a gente pode dizer, o Brasil está endividado, o Brasil não está endividado, né? Como que a gente pode comparar isso com relação a outros países? Legal. Vamos lá, então. Bem, acho que nós temos dois grandes problemas nesta forma pela qual o Brasil resolveu enxergar a dívida pública, Robert e ouvintes. A gente, primeiro, né, tem uma questão muito ideológica por trás, que é a grande discussão que o mundo avançado, sobretudo, já ultrapassou há muito tempo, pelo menos desde a crise de 2008, que é entre a gente ter o endividamento como sendo um imenso problema, tá? Que é a forma pela qual se enxerga no Brasil a dívida pública, mas não é a maneira pela qual os países que são pares do Brasil entre os 10 mais ricos do mundo enxergam a dívida pública. Vejamos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japão, China, todos esses países têm uma relação de dívida sobre PIB acima de 100%. A nossa hoje está em 80%. Tá? Mas aqui no Brasil vigora a ideologia de que dívida é per se um problema. Tá? E o segundo problema que a gente tem disso é a enganosa relação, comparação, analogia do Estado com a casa. Né? A economia doméstica não tem absolutamente nada a ver com a economia do setor público. Mas aqui no Brasil, quis se fazer acreditar que essa comparação era válida, fosse a mídia, fossem os economistas mais conservadores. Por todos os lados, isso foi bombardeado na sociedade, a ponto de a gente olhar para o endividamento público, por exemplo, de 80% do PIB, e achar que isso é um problema. Tá? A dívida pública só vai ser um problema quando sobre ela implicar uma desconfiança muito grande. Se em algum momento as pessoas olharem, as pessoas, eu digo nós, a sociedade, se a gente olha para a dívida pública e fala, ela é um problema, ela vai se tornar um problema. Por quê? Porque se a gente olha para a dívida pública em relação ao PIB, por exemplo, de 80% e fala, não, beleza, o Estado não morre, o Estado emite moeda, o Estado arrecada 35% do PIB, o Estado tem ativos que são trilionários, então ele tem uma capacidade de pagamento muito maior do que qualquer família. Se a gente olha com esse olhar compreensível em relação à dívida pública,
a gente basicamente não a questiona. Isso vai implicar que quando a gente for comprar a dívida pública, isso vale para a gente, isso vale para qualquer credor da dívida pública. Quando a gente olha para, então, com um olhar, tá, entendendo que a dívida pública é um elemento normal de funcionamento, tá, do sistema capitalista, quando a gente olha para ela, a gente simplesmente fala, se a entende dessa forma, que vai emprestar para o governo a juros baixos. Afinal de contas, emprestar para o governo é a melhor forma, mais segura, tá, mais líquida de se deter ativos, de se fazer investimento financeiro. O grande problema é porque a gente aqui no Brasil, sobretudo pós 2010, tá? Mas desde sempre, talvez, em função do nosso passado de inflação, nosso passado de desorganização fiscal lá nos anos 80, até os anos 80, melhor dizendo, a gente, nos últimos tempos, demonizou a política fiscal. Então, falar de política fiscal no Brasil é a mesma coisa de Crime. falar... Oi? É crime. É crime, tá criminalizada e está demonizada na consciência, está crime de fato na organização jurídica do país, né? A gente teve problema com isso há pouco tempo atrás, problema grave, né? Republicano, inclusive, e em termos da narrativa das pessoas, as pessoas simplesmente não acreditam que o Estado tem capacidade de fazer nada. Então, é claro que a gente no Brasil tem uma relação dívida-PIB, que é uma relação, tá, sobre o PIB, 80%, é uma relação alta? Tá, pode ser, é alta. Agora, isso é problemático? Essa que é a pergunta relevante. Não é se é alto ou se é baixo, isso é julgamento de valor. Tá? Por que que lá no Reino Unido, por exemplo, uma dívida PIB de 120%, tá, é menos problemática do que no Brasil? Vamos lá, por que que no Japão uma relação dívida-PIB de 200% leva, tá, o Japão hoje a tomar recurso emprestado a juros negativos, ou seja, quem compra título público do governo japonês não recebe nada em troca. Tá? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente olha 80% de dívida bruta, não é dívida líquida. Esse é outro problema, outra prova da nossa demonização da política fiscal. Aqui no Brasil, 80% sobre o PIB da dívida. Só um detalhe, Robert, o PIB gira todo ano, né? A dívida é um estoque. Então, entre um ano e outro, a dívida, o montante dela, tá, cresce alguma coisa, mas o PIB gira. Todo ano a gente produz um PIB. Então, significa basicamente o seguinte, se eu tenho uma dívida de 80% sobre o PIB esse ano, e essa dívida, só para fazer um exemplo, o ano que vem se mantém em 80% do PIB, tá? Eu produzi já aí 2 PIBs, mais uma dívida só. Tá? Mas aqui no Brasil a gente não olha dessa forma, a gente demonizou, criminalizou, e o resultado é, hoje, por exemplo, quando o Tesouro Nacional tenta tomar dinheiro emprestado, está se cobrando do Tesouro Nacional alguma coisa em torno de 8 a 9%. Tá? Por quê? Porque a gente, nós enquanto sociedade, a gente construiu uma percepção de que o governo ele é errado, ele é ruim, ele é mau gestor quando ele se endivida nessa proporção. É que acaba sendo também uma visão bastante ideologizada, né? Eu lembro alguns anos atrás, 2015, 16, né, que o pessoal falava, não, agora olha só, o nível de endividamento está crescendo muito. E estava crescendo de fato porque o endividamento é em relação ao PIB, né? Mas a gente estava numa retração ali econômica, a dívida pública subiu porque a taxa de crescimento também estava baixa, que é o que vai acontecer agora, né? Com a taxa de crescimento negativo, o endividamento sobe, mas não é uma coisa assim, né? Tipo, agora então estão gastando um montão, né? Uhum. Não, tem outras variáveis também, né? O nível de crescimento, É. a arrecadação do governo, né? Por consequência, e os gastos, Uhum. eventualmente, o déficit, né? Enfim. Sim. Mas assim, Fábio, né, a gente falou aqui até agora mais sobre a questão do governo federal, né? Mas os entes nacionais, subnacionais, estados e municípios é um pouco diferente, né? Você podia falar um pouco para nós assim como é que funciona para os entes subnacionais e se tanto a União quanto os estados têm restrições de endividamento agora no curto prazo? Tá ótimo, Robert. De fato, os entes subnacionais, estados e municípios, eles, tá, especificamente estados e municípios, não a União, eles possuem um conjunto maior de vedações para tomar empréstimo. Tá? Eles podem negociar empréstimos, né, com por exemplo,
instituições financeiras privadas ou instituições financeiras que eles não controlam. Portanto, o governo do Rio Grande do Sul pode negociar um empréstimo com o Banco do Brasil, mas não pode negociar um empréstimo com o Banrisul, por exemplo. Há a vedação de que o ente controlador não pode emprestar não pode tomar emprestado da instituição que ele controla em termos públicos, né? E há outras vedações, por exemplo, se um agente subnacional, estado ou município, quer tomar emprestado de alguma agência multilateral, Banco Mundial, BID, por aí, ele precisa da aprovação do Senado. Além disso, o Ministério da Fazenda roda um limite máximo de endividamento que os estados podem ter. Tá? Então, de fato, para estado e município, há uma vedação, há uma constrição maior, tá? Em relação ao que se pode tomar de empréstimo. E diferente do governo federal, ou seja, da União, estados e municípios não fazem efetivamente uma política fiscal com uma capacidade de endividamento ampla. Tá? Então, política fiscal de estado e município é muito restrita. Tá? Eles são normalmente bastante empregadores de serviço público, então assim, a gente critica muito, ouve muito criticar, né? A gente não critica, eu e o Rob, mas a gente escuta muito as pessoas falarem, a máquina está inchada de pessoas, mas entendam, tá? A gente não tem como substituir policial por robô, a gente não tem como substituir professor por robô, a gente não tem como substituir médico por robô, enfermeiro por robô, maqueiro por robô. Isso, portanto, significa que a gente precisa contratar pessoas, e estados e municípios, tá? Sobretudo o estado nesse ponto, que cuida de educação em nível médio e também no nível fundamental. Quando a gente pega, por exemplo, a polícia militar e civil, é o Estado que custeia, tá? Então é pessoal, tá? É muita demanda por pessoal. Logo, a gente tem uma restrição, o pessoal pode ser no máximo 60% da receita corrente líquida, tá? De estados e municípios. Então a gente já vai ter o esgotamento da política fiscal do estado e do município nessa medida, porque o gasto com pessoal é muito elevado, como tem que ser, porque é serviço público. Tá? Então, é pessoal em última instância. Logo, a política fiscal de estados e municípios é muito apertada, ela é muito rígida, diferente da União, porque perceba, estado e município não pode tomar dívida, por exemplo, para poder fazer alguma ação de gasto, tá? Seja municipal, seja estadual. Agora, a União não, a União ela não tem restrição de endividamento. Tá? Ela coloca lá no plano anual de financiamento da dívida aquilo que ela espera de referência para o crescimento da dívida em determinado ano, mas ela pode ultrapassar isso como esse ano está acontecendo. Então, o governo federal, em termos de política fiscal, ele tem muito mais espaço do que estados e municípios. Não por menos, quando vem, por exemplo, a calamidade agora, ou fosse a crise que a gente conversou de 2015, tá? Quem tem que ajudar estados e municípios é a União, porque ela tem liberdade de política fiscal. E aí tem um outro detalhe. A União faz política monetária, ela tem um Banco Central. Estados e municípios não têm essa capacidade, não fazem política fiscal. Tá? Então, elas têm, estados e municípios, esses entes, eles têm muito mais restrições do que a União. A União, em tese, ela não tem. Tá? A restrição que a União tem é aquela que nós, sociedade, colocamos sobre a União. Estados e municípios não é bem assim, eles têm mais restrições colocadas pelas políticas que podem fazer, tá? E por legislações que nós construímos ao longo do tempo, que impedem essas unidades, por exemplo, de fazer uma política de dívida pública. Isso vai trazer agora problemas sérios, né? Porque caindo a arrecadação no momento de crise, os estados e municípios vão ter que passar por uma ajuda aí da União, não tem jeito, a União vai ter que fazer uma recompensação para essa queda brutal de receita que os estados vão sofrer, os municípios também, né? É Bom, exatamente isso. um último bloco de perguntas aqui para ti, Fábio, que é a questão assim, né, que tem falado-se muito, o pessoal fala muito de fazer uma auditoria da dívida, né? Uhum. E de deixar de pagar a dívida pública ou deixar de pagar os juros para investir em serviços públicos de saúde e educação, né? Eu te pergunto, vale a pena continuar pagando a dívida, né? Quais são os riscos que um calote poderia nos trazer? Ótimo, Robert. Olha só. Ah,
Bem, de responder de imediato a questão de se vale a pena parar de pagar a dívida, não vale a pena, a gente não tem que falar sobre isso, eu já explico por quê. Mas voltando para a auditoria, o Brasil, ele é muito transparente em relação aos dados da dívida pública. A gente pode agora, se quiser, entrar no site do Tesouro, entrar no site do Banco Central e coletar todas as informações da nossa dívida pública em caráter histórico. Eles estão todos disponíveis. O grande problema é que a economia é, tá, uma disciplina, é um conhecimento profundamente intragável. Economia é difícil, tá? E os economistas, em geral, aproveitam da dificuldade, tá? Para se vangloriarem de ter o conhecimento de economia, mas tornar cada vez mais isso inalcançável ao público. Por isso, parabéns pelo Outra Economia, Descomplicando o Economês. É fundamental para que a gente possa vir aqui, tá? E conversar, desmistificar esse conhecimento. Tá? A gente tinha que fazer isso mais alastradamente. Mas voltando, portanto, os dados, eles estão disponíveis. Tá? Se quem propõe a auditoria da dívida pública quiser, a pessoa, tá? Ela pode ir lá e fazer todo o destrinchar os dados da dívida pública. Então, é legal fazer uma auditoria, pode fazer isso. Agora, já está disponível. Eu sempre falo para as pessoas, olha, vão lá nos dados, vocês vão ver, entendam um pouco o que são, tá, as classificações, as palavras difíceis, tipo trench. Tem uma palavra que vocês vão ver lá que é trench. O que é isso? Tá? São lotes de dívida pública que são vendidos. Isso tudo está muito discriminado. É um trabalho, sim, é um trabalho, mas já é possível fazê-lo já desde algum tempo, pelo menos há uns 15 anos. Tá? E aí a gente vai para outra questão, que é, devemos parar de pagar, tá, os juros e a dívida pública? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Tá? Porque onde é que estão, tá, a maior parte, pelo menos 50% da dívida pública? Estão nos bancos. E onde é que está, tá, em geral, a riqueza, tá, ou a poupança, ou o salário, ou a renda, ou aquilo que eu recebo por fazer o meu trabalho informal, recebendo via a maquininha? Está no banco. Tá? Então, peraí, tem uma coisa que precisa fechar. Sim, o nosso recurso está no banco. E esse recurso não está parado no banco. Esse recurso, em grande parte, está na dívida pública. Porque basta a gente pensar, se a gente tem 80% da dívida pública em relação ao PIB, tá? Isso significa que a maior riqueza financeira do Brasil é a dívida pública. Se o Estado para de pagar a dívida pública, isso significa que todos nós, tá, que temos recurso, por exemplo, no banco, ficaremos sem um recurso. Tá? Então, o que é preciso é abrir um pouco mais como é que essas coisas funcionam. Por exemplo, quase 20% da dívida pública são umas tais operações compromissadas. Tá? Esse nome apareceu agora nos últimos meses mais do que glitter no carnaval. Assim, todo mundo só fala compromissado, mas o que é compromissada? Bem, eu não vou explicar isso aqui, mas compromissada é feita com dívida pública. Tá? Se a gente parar de pagar a dívida pública, todo mundo que tem alguma parte de recurso, por exemplo, em CDB ou em depósito à vista, tem no fundo recurso em compromissada. A gente só não sabe disso. Isso é um conhecimento lá do economista, é aquela coisa técnica. Portanto, se o Estado para de pagar a dívida pública, parte da compromissada não volta, a gente não tem o nosso recurso de depósito à vista, por exemplo, da conta corrente, tá? Da conta salário. Então, parar de pagar a dívida pública vai significar a maior crise, tá, que a gente vai ter na história. Se a gente parasse de pagar hoje toda a dívida, significaria que 80% do PIB de riqueza privada, porque a dívida pública é um passivo do Estado, mas é um ativo das pessoas, das instituições que compram a dívida. Então, é uma riqueza nossa, privada, contra uma obrigação do Estado. Logo, se a gente eliminasse a dívida hoje por parar de pagar, 80% do PIB de riqueza sumiria. O impacto disso sobre a dinâmica econômica desse país ia ser terrível. Corona crise mais 2008, mais 2015, mais 29, tá? Seria um fichinha para o tamanho do impacto que a gente tem. E ainda mais uma fuga de capital gigantesca, né? Se o Brasil deixasse de pagar a dívida pública, ia sair muito dinheiro, não ia conseguir se financiar, ia ser um caos, né? Bom, muito bem, eu queria já aproveitar para deixar uma dica aqui
essa que o Fábio falou, né? Esses dados, ao contrário do que se imagina, que é tudo um mistério profundo sobre a nossa dívida, não, está tudo bem detalhado, né? Está disponível na internet, se você quiser, você pode colocar lá relatório mensal da dívida pública federal. São atualizados a cada mês, né? Tem lá o relatório, quanto foi gasto, quanto custou, para quem compra, né? Qual é o prazo, qual é o nível de endividamento, qual é o custo, qual é o tipo de dívida que o Brasil tem. E, bom, aproveitar para agradecer mais uma vez a brilhante exposição aí do Fábio, nosso economista aí, ilustre da nova geração, está despontando em toda, na Folha de São Paulo, dando entrevistas. Parabéns para o Fábio, hein? Brilhante economista. E se quiser deixar alguma sugestão de algum material, fique à vontade também e te dou uma palavra aí para as tuas últimas falas, Fábio. Então, obrigado, Robert. Para mim é um imenso prazer conversar contigo, conversar com outra economia. Espero que eu tenha sido claro para os ouvintes do programa, tá? Que eu não os afugente, no fundo eu atraia para que assista os mais episódios. E queria chamar a atenção, fazer uma autopropaganda. Em 2014 para 2015, eu fiz para a Folha de São Paulo um especial chamado Mercado Explica, porque é o caderno Mercado da Folha de São Paulo. Então, Mercado Explica, Economia e Sistema Financeiro. Lá eu apresentei numa linguagem super simples, então descomplicando o economês, né? 15 conceitos básicos de economia, entre eles dívida pública, por exemplo, tá? Moeda, política monetária, essas coisas que ficam ali na torre de marfim dos economistas. Eu quis sair dos de dentro para os de fora, que eu acho que é o que você está fazendo e é louvável isso daí. Tá? Então, eu sugiro que quem tiver interesse, vá lá, porque lá tem a apresentação dos conceitos. E conceito é o que a gente precisa, como se fosse um alfabeto, para depois formar frases de economia e entender, portanto, esse conhecimento que parece ser tão complicado, no fundo é porque a gente o faz assim. Tá? E também queria chamar a atenção que nós aqui, né, não só falamos que a coisa de não pagar a dívida pública é um problema, mas também dissemos, né, que a gente precisa enxergar a dívida pública não como um problema. Né? Então, se nós, sociedade brasileira, entendermos que Estado não é igual à nossa casa, que nós, pessoas, somos diferentes da União, do setor público, a gente vai olhar para 80% do PIB de dívida, por exemplo, e vai falar, não, isso não é problemático. Tá? E desse jeito a gente cobra um conjunto menor de juros da União para poder emprestar para ela, e ela vai poder, então, com isso, fazer um conjunto de políticas que, nesse instante, durante a coronacrise, só ela vai fazer, não vai cair do céu nenhuma solução. A solução tem que vir da União, do governo federal, porque ele que tem capacidade de fazer políticas monetária e fiscal. Se ele, como até agora, não tem feito nada, ou tem feito muito timidamente qualquer coisa, a gente vai cair num buraco muito maior do que a gente cairia se o Estado tivesse agindo. E ele tem meios para agir. Portanto, a gente, como sociedade, precisa cobrar. E nessa cobrança para que o Estado faça alguma coisa, nós também, enquanto sociedade, precisamos mudar a maneira pela qual a gente enxerga a relação dívida-PIB. 80% a gente tem que virar e falar, e daí? O Japão é 200, por que eles podem e nós não? Por que a gente é tão descrente da gente mesmo? A gente tem que mudar esse raciocínio. Se a gente mudar isso, tenho certeza, muita coisa vai melhorar nesse país. Muito bem, muito obrigado, Fábio. Mais uma vez, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar a tua exposição nesse tema que é complicado e que é importante, que se fala, tem muito mito, muita besteira dita aí no debate público por todos os lados, né? Bom, outra economia... Muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui contigo. O Outra Economia faz parte da rede de podcast Colmeia, do Jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, filosofia, cultura e arte, política. Acesse lá colmeia.sul21.com.br para conhecer todo esse conteúdo. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. Até mais.